A gente acabou a aula já. A gente está de pé aqui para agradecer. Falaram não? Olha lá outra lá. Gente, vamos agradecer por essa aula. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus? Que Deus abençoe. Amém? Daqui a pouco tem culto. Quem não assistiu foi a Débora, a Rosiane, que chegaram agora. Amém? Gente, é engraçado. É que vocês não viram a Michelle ali na hora que eu falei. Joia? Então vamos primeiramente orar agora oficialmente, tá, gente? Pela aula de hoje, primeira aula da matéria Honradez ao Ministério, Escola de Ministros da Última Hora. Vamos primeiramente aplaudir o Senhor Jesus por estarmos aqui, por essa oportunidade. Amém? Deus, obrigado por essa turma, obrigado por cada pessoa que aqui está. Abençoe-nos com conhecimento que cura, que salva, que liberta. Que em nome do Senhor Jesus o Teu Espírito possa nos ajudar mais essa aula. Em o nome de Jesus é o que eu te peço, Senhor. E que possamos praticar, Senhor, entender para praticar o Teu Evangelho. Esse é o nosso propósito e também é o seu. Obrigado. Amém. Glória a Deus, pode se sentar no seu lugar. Aleluia. Hoje uma aula especial porque é domingo de Páscoa. Então eu vou trazer uma alusão rápida aí sobre a Páscoa, amém? E a gente entra na aula de honradez. Então vamos lá, só lembrando aqui, né? Que ainda bem que Deus recuperou a minha memória, porque parece, né? Que no grupo eu fiz uma pergunta, prometi um chocolate, né? E teve uma pessoa que acertou, né? E ficou muito feliz, aí chegou outra também, né? Aí eu ia dar um bis para você dividir com essa pessoa, né? Mas aí você não ia aceitar muito. Então, vamos, né? Aplaudir a irmã Irani que ganhou um chocolate por acertar aí. Amém? A pergunta postada no grupo. E esse chocolate aí, você aproveita ele logo. Que eu não sei, eu acho que Deus vai fazer um mistério muito lindo através desse chocolate hoje. Então vamos lá. Alunos, eu vou fazer o seguinte: a Irani vai mostrar que ela é cheia do Espírito Santo e ela vai dar um bis para a pessoa que acertar essa pergunta que eu vou fazer aqui, né, Irani? Vivendo a palavra, né? Vamos lá. Quando eu falei isso, a Fabi gostou, né? Que ia fazer isso. Então vamos lá. Qual é a primeira aparição, relato na Bíblia a respeito? Tem um outro microfone? A respeito da Páscoa. Quem pode levantar a mão e responder? Onde está o primeiro relato? Não, a professora Bia não vai valer, né? Ela é professora. Então, quem é? Ali, ó. Vai lá. Se responder certo, vai ganhar um bis da caixa dela. Se responder errado, vai ter que dar um. Não gelou. Vai lá, vamos ver então. Eu acho que a primeira aparição, a primeira menção sobre a Páscoa é quando na 10ª praga Jesus, ou Deus, pede que o povo fizesse o ritual lá da Páscoa, matasse o cordeiro, passasse o sangue no umbral da porta. Aí o resto todo mundo já conhece. Eu acho que foi nessa hora. E você sabe onde está escrito isso? Alguém sabe? Êxodo, pode ser 12. Êxodo? 12, eu acho. 12. Isso aí, vamos aplaudir o Senhor Jesus. 12. Então, Irani, você pode abrir e dar um bis para ele, esse menino que acertou, que ele está todo feliz. Então, gente, é o primeiro relato na Bíblia. Mas será que o primeiro relato da Páscoa está em Êxodo 12, ali nas pragas que vieram do Egito, a libertação do povo hebreu, a morte dos primogênitos? E aí?
Porque 1 Pedro 1,20 vai dizer: o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E Apocalipse 13:8: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação dos séculos. E aí? Então a Páscoa já era Páscoa desde a fundação dos séculos. Antes do mundo existir, Deus já tinha um plano de enviar o seu Filho para ser a nossa Páscoa, o sacrifício pela nossa libertação e salvação. Vamos dar glória a Deus? Mas, claro, isso é só para você aprender um pouco de mais complexidade, mas é claro que o relato notável, histórico, tipológico, né, está em Êxodo 12, tá bom? Que era um símbolo de quê? De um sacrifício que viria, que era o seu próprio filho, o Cordeiro, amém? Então, esse Cordeiro foi morto, né? Desde a fundação dos séculos já era proposta de Deus ele morrer por nós, beleza? Então, sabemos que a Páscoa é uma festa judaica, começou como uma festa judaica, né? Instituída nesse momento, na ocasião da libertação do povo da escravidão do Egito, apontando para a libertação da escravidão espiritual e eterna, que todo ser nasceu, aonde só pelo sacrifício de Cristo nós recebíamos ou receberíamos essa tal libertação, amém? Então a festa é um tipo e o Cristo é o antítipo, ou seja, o cumprimento. Tanto que a última Páscoa foi a ceia do Senhor, há mais de 2000 anos atrás, quando em vez de comerem o cordeiro, eles beberam o vinho e comeram do pão, porque Jesus falou: hoje cordeiro sou eu, né? Então se tornou a ceia que nós participamos aqui na igreja, é a Páscoa, né? Cumprida. Então ela se cumpriu em Cristo, e que hoje é a ceia ao qual Ele nos mandou que tomássemos sempre em memória dele até encontrarmos com Ele lá no céu. Que história de amor linda, né? Então essa é aí tá bom? Sobre a Páscoa aí, pra gente nunca esquecer isso, tá bom? Esse sacrifício maravilhoso por nós, não podemos confundir isso com coelho nem ovo de chocolate. Vamos agora para a aula. Beleza, então honradez ao ministério. Vamos lá definir essas duas palavras de forma bem rápida. O que você imagina pela palavra honradez? É óbvio que ela vem de honra, então já fica fácil, tá bom? Então vamos lá, são princípios. Honradez é um princípio, tá? Baseado, voltado na moral, na justiça, honestidade, beleza? Isso é honradez. É um princípio pautado, baseado, né, voltado para essas coisas. Honestidade, justiça, tá bom? Dignidade, eu uso a palavra direiteza, né, mas é meio estranho, mas está correto essa palavra, direiteza. Então, algo correto, algo justo, algo nobre, né? Então, isso é honradez. Então, a gente está aprendendo sobre honradez ao ministério, levar esse ministério de uma forma digna, respeitosa, justa, entendeu? A gente é responsável por enobrecer o reino de Deus aqui na terra, usando a honradez. Ministério, lembra que eu falei que eu vou usar muito o livro Cargos e Dons para as aulas? Por isso que é bom você ler o livro, né? Às vezes eu vou falar, gente, traga o livro para a sala de aula que a gente vai comentar algumas coisas. Honradez ao ministério. O que é ministério? Eu falo lá no livro, resumindo, o livro que eu escrevi, Cargos e Dons segundo a Bíblia. Resumindo, ministério, dom em forma de pessoa. O que é ministério? Dom em forma de pessoa. É alguém exercendo os seus dons para o reino de Deus. Que lindo, né? Fala assim. Oh. Tá bom? Então aqui vocês aprendem de verdade, irmão. Coisa fácil. Então você é um dom vivo. Você tem um ministério. Amém? Você exerce esse seu dom em prol do ministério. São pessoas, ministérios, colunas, bases, os 5. Apóstolos, profetas, né? Evangelistas, pastores e doutores ou mestres. Aí a gente vai vai fazendo as subclasses, né? Ministério evangelístico, ministério de louvor e adoração,
ministério pastoral, ministério de auxílio, administrativo, enfim, pessoas trabalhando. Beleza, eu vou fazer uma aula muito doida. Eu não vou nem pegar no material. Nossa, que professor irresponsável. Não, gente, eu que fiz o material, então é impossível, né? Porque eu não sabe o que eu estou fazendo, né? Então, a gente faz, outra ajuda, né? A Bia vem aí dando os retoques finais. Então, vamos lá, para vocês ficarem felizes. Vamos fazer um triângulo. Eita, hein? Saiu quase equilátero aqui, né? Você sabe o que é equilátero, né? Tá rindo aí só de bobão. Gelou. Não vou perguntar o que é não. Triângulo equilátero, gente. Todos os lados iguais. Geometria, né? Vamos lá. O que eu vou resumir ao primeiro parágrafo do material de vocês de uma forma bem fácil de se entender. Vamos dividir aqui, vamos separar a honradez ao ministério em 3 pontos. Daqui a pouco eu chamo o Gabriel para tirar foto da imagem para o pessoal virtual. 3 pontos que você tem que entender. Honradez. Vamos botar o H aqui. Honradez. Agora de cor vermelhinha para ficar mais bonito. 3 pontos aqui na honradez. Você vai fechar a sua vida pautada dentro da honradez ministerial. Você como cristão tem que viver essa honradez. Princípio, estamos abrindo a aula ainda. Muita coisa nós vamos aprender. Então, primeira coisa, você vai entender qual é o ponto. Você vai entender o ponto universal. Isso aqui é forte. Você vai entender o ponto local. E você vai entender o ponto próprio. Quem inventou essas palavras foi eu mesmo. Mas vai ser uma forma bem didática de vocês fecharem aí toda uma vida pautada na honradez. Ok, vamos começar. Vamos lá. Deus disse: amarás o seu próximo como a ti mesmo. Então, vamos lá, a palavra próximo vem antes de você, né? Próximo, depois ti mesmo. Só uma ordem. Então, vamos começar entendendo isso aqui local. Vamos lá. O que é a honradez local? O que é a honradez local? É relacionado a praticar a honra no ministério que você congrega. Beleza? Por quê? Porque são pessoas que você convive, você conhece, né? Tem uma certa afinidade, atividade, um ciclo social. Então, você tem que ter noção que as pessoas que frequentam, que participam do mesmo local que você, devem ser honradas. O cristão, desde novo convertido, ele tem que abrir a mente rápido para isso aí, gente. Rápido. Isso, eu entrei na igreja com essa visão, graças a Deus. Se não entrou, está aqui para aprender. Mas graças a Deus eu entrei com essa visão. Quando eu cheguei na porta de uma igreja, eu entendi que eu tinha que honrar aquele local, respeitar aquelas pessoas que agora seriam a minha nova família, contribuir para aqueles que ensinavam, estavam pregando, orando por mim, pudessem ter um trabalho feliz, que eu pudesse ser bênção para eles, realmente útil, não só receber deles, né, essa graça, essa libertação, esse amor, essas instruções, mas poder também devolver isso a eles de alguma forma, tá bom? Um texto bíblico, Gálatas 6, capítulo 6, ao versículo 7, que vai dizer que aquele que é instruído na palavra reparta os seus bens com aquele que o instrui. 6,7 é de Deus não se zomba, o que o homem plantar, isso ele também colherá, né? Qual é o versículo? É o 6, Gálatas 6,6. Então vamos lá. Você já está entendendo o que é honradez no âmbito local? Então, não pode ter aquela visão: eu vou para a igreja porque eu estou doente,
O pastor vai orar por mim, eu estou precisando de uma porta aberta. Não é bem assim. Eu estou indo para um lugar, eu estou fazendo parte daquele lugar. É como uma família, por isso que uso o termo na Bíblia, né? Fraternidade, amor fraternal, fraterno mesmo. Você tem que, não é só vou lá porque eu preciso de algo e pessoas para mim não significam nada além do que terem que me dar alguma coisa, né? Entendeu? Então o que você vai entender? Que você tem que chegar com essa visão, eu tenho que honrar esse local, do altar à porta. Como é que eu vou viver uma vida onde eu demonstre respeito pelas pessoas da minha congregação? Isso aí é com você tem que saber. Isso aí você tem que praticar, colocar isso na prática. Entendeu? Eu usei meu meio, eu dava um jeito ali, eu olhava a carência da igreja, queria estar ofertando direto, terminava o culto, ou posso pagar uma pizza, né? Sei lá, ajudar de alguma forma, sei lá, eu queria agradar, queria honrar, queria mostrar que aquelas pessoas eram dignas para mim. Eu estava demonstrando honra a alguém além de mim, entendeu? Então você sai do egoísmo, do egocentrismo e começa a viver realmente o evangelho. Você tem a obrigação, o dever de honrar o local. O local eu falo as pessoas, né, que congregam onde você congrega, entendeu? O local também, que você está ajudando, administrando a igreja, cuidando, você está cuidando do local e das pessoas. Então é difícil entender a honradez no âmbito local. Então o seu irmão que está do lado, que congrega contigo, ele deve ser honrado por você, respeitado, né, amado, ajudado. Os que ministram devem ser reconhecidos com estimada honra, diz a palavra, né? Então tem que ter essa demonstração palpável, gente, de atitude, de que você honra, que você respeita, que você admira a sua liderança e os seus irmãos. Igual o Tiago, não mesmo João falou, né? Só de boca para fora, não é? Você ama seu pastor? Que atitudes você está tomando para demonstrar isso? Quando é sincero, não é bajulação. Você presentear, ajudar, orar, né? Não é bajulação. Bajulação é quando é com interesse falso. Eu não vou dar um abraço, pastor, não vou comprar um presente para ele porque isso é bajulação. Não. Bajulação é quando você tem interesse maligno naquilo. Quando não é baseado no amor, na honra. Mas quando é baseado na honra, você está entendendo? É válido, é obrigação. Cara, muita gente que prosperou na igreja foram pessoas assim. Eu vou dar um exemplo aqui vivido meu. Às vezes eu chego numa coisa, num lugar, eu compro uma coisa, eu não quero não. Mas por que eu comprei? Porque eu quero honrar aquela pessoa. Eu quero dar um motivo para aquela pessoa não desistir do que ela está fazendo. Você está entendendo? Tipo assim, seu trabalho é importante. Eu quero comprar seu produto, nem uso, dou para alguém. Mas não foi porque eu queria o produto, é assim, uma mensagem para aquela pessoa. Entendeu? Tipo assim, honrar, ver ela feliz, poxa. Saber que, né, leva alguém para sair, não sei, tem tantos exemplos. É igual às vezes você tem um projeto na igreja, né, e você oferece para a pessoa. Você sabe que é para ajudar a igreja, né? Tá vendo as coisas para ajudar, congresso, campanha. Eu não quero não, nem gosto de chiclete. Aí você fala, caramba, a pessoa não entende, né? Não é gostar, é tipo assim, ajuda aí, se pode, né? Honra o propósito, só isso, né? Se pode, né? Sei lá, joga fora depois, mas entenda, né? Então, às vezes a gente é tão egoísta que a gente só pensa na gente. Entendeu? O irmão que está do seu lado, você puder honrar ele de alguma forma ou de outra, isso é evangelho. Beleza? Então, cara, igreja, honradez é algo muito importante. E no meio pentecostal isso aqui já foi muito escasso. Assim, a minha história de liderança da bispa, a gente sofreu muito. Assim, a gente está envolvido com um povo que não entendia isso, né? Que tinha aquela mentalidade que pastor é ladrão, né? Vou lá porque ele tem a obrigação de orar por mim.
E eu falei, cara, e a gente tem que implantar um evangelho correto. E a mesma coisa serve para nós. Então a gente vem aqui fazer o trabalho, pregar, ensinar, é para honrar vocês, né? Para elevar o nível das pessoas que se conhecem, ver o meu irmão crescendo espiritual, tendo uma consciência melhor, sendo aliviado por uma oração, por um conselho, né? Isso, com todos os nossos problemas e defeitos, a gente tem que priorizar essa honradez local. Então, o que você está fazendo para honrar esse grupo que você pertence, chamado congregação? Beleza? É o primeiro tópico. E aí eu já vou para o segundo, que é a honradez universal. Eu estou citando versículos aqui, depois vocês procuram na Bíblia. Alguém que errou no princípio de honradez universal. Outro erro: pessoas brigam por causa de placa de igreja. Que só na minha igreja tem Deus, na outra não tem, na outra denominação, no outro templo. E a gente não esquece que igreja é um organismo vivo. Amém? Que essa igreja é um corpo místico de Cristo, que independe de nacionalidade ou de denominação. É universal, porque o sacerdócio de Cristo é universal. Pastor, o que é sacerdócio universal? Ele morreu para todos. Então, no Antigo Testamento você vai ver lá no Pentateuco as cidades refúgios que Deus mandou instituir. Se alguém matasse alguém por engano, se ele conseguisse fugir da mão do vingador da família e entrar na cidade refúgio, colocar sua mão no altar, ele agora era propriedade de Deus. Então o vingador não podia tocar mais nele, né? Dependendo da situação, o prazo da pena dele, né, naquele lugar, era a morte do ancião mais velho. Então o ancião mais velho, que é o sábio mais velho, morria, ele estava livre, podia voltar para a sociedade, ninguém podia matá-lo, porque ele pagou, como se fosse uma lei penal, entendeu? Muito lindo isso aí. Tanto que os presídios, a lei penal no Brasil tem muita base do Pentateuco da Bíblia, muita coisa da Bíblia. Então, o que acontecia? Quando alguém pecava, as pessoas indicavam o caminho para ele chegar na cidade de refúgio. O que isso nos ensina? Que a gente não pode estar brigando por placa de igreja, dizendo que nós somos melhores, somos mais salvos do que outros. Não, nós devemos indicar o caminho que é Jesus para todos, né? Então você é uma placa indicativa. Você é uma placa indicativa. Você tem que indicar as pessoas a Cristo, ao lugar de refúgio. Não é falar mal. Por quê? Porque Jesus não veio só para a minha religião. Jesus não veio só para a minha igreja. Jesus veio para todos. Entendeu? Jesus veio para todos. E aí entra, igual a pessoas, vamos falar aqui um nome, a igreja do Edir Macedo, né? Muita gente veio falar, fala dele. Eu sempre tentei mostrar para as pessoas abrirem a cabeça. Eu falei, a primeira coisa, eu não conheço ele, então não posso falar dele. Nunca sentei com ele para saber se o que falam dele é verdade ou não. Segundo, a igreja não é só ele, são milhões de pessoas, e pelo que eu vejo, pessoas que estão fazendo obras sociais, pregando o evangelho, fazendo boas obras, que muitas vezes eu ou você não estamos fazendo. A pessoa já fica, entendeu? E aí eu falo, e outro ponto, nós, quando alguém falar, estou indo para a igreja B, C, para aquela, nosso papel não é falar, aquela igreja é assim, sai dali. Você está desonrando o ministério alheio. Então é universal. Agora já além da honra local, não adianta você honrar só a sua congregação e não honra outras igrejas, outros campos que Deus levantou. Aí eu falei, então você não pode ficar, a pessoa foi para aquela igreja. Eu falei, olha, apoia ela. Se ela estava no mundo, estava se drogando, prostituindo, você disse que não aguentava mais, agora está indo para tal igreja, você vai reclamar? Não, você tem que falar, vai mesmo.
Porque lá, ou seja, onde ela for, quem vai falar com ela onde o evangelho é pregado? É Deus. Entendeu? Então assim, há muito isso. Já presenciei, sei que ainda existe. Muita gente fica falando. Gente, cuidado. Se alguém está indo numa igreja evangélica ou cristã, querendo buscar Deus, se Deus tem um propósito na vida dela, e se ela estiver num lugar que não é o lugar dela, Deus vai mover e colocar no lugar que é para ela ficar, porque Deus é o autor da salvação. E Ele dirige todo aquele que é movido pela fé. Mas tem que tomar cuidado para a gente não desonrar o ministério do próximo. Eu sei que tem muita gente aí falando besteira, tal, aí é outro caso, aí você se posiciona, você sabe. Mas assim, sem conhecimento, sair falando mal de outras denominações, o incrédulo vê isso aí que ele fica mais incrédulo. Ele vai dizer, se os crentes não se respeitam, quanto mais o que vão fazer comigo? Então eu que não vou ser crente. Então pessoal, isso aqui é sério, a gente peca muito com a nossa boca com essas coisas. Você tem que saber honrar seus irmãos independente de placa, porque o reino é um só. Aonde erraram nisso? Os discípulos. Lembra lá Tiago e João? E falaram, Senhor, nós vimos um pessoal ali pregando, falando que o Senhor é Salvador, que o Senhor é o Messias, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor é o único caminho, que o Senhor é o Filho de Deus, que é para crer só no Senhor. Nós proibimos eles, né? Nós proibimos eles. Aí Jesus falou, mas vocês estão de que reino mesmo, seus atribulados, né? Ele falou assim, alguém que faz obra em meu nome não pode sair falando mal de mim. Ou seja, quem é por nós não é contra nós. Então não os proibais. Entendeu? Então a gente tem que também respeitar. Tem divergências, mas tem que respeitar que o sacerdócio é universal. Deu para entender isso aí? Deus não quer você brigando por causa de placa, IPMA é melhor, fulano não. Deus quer você brigando para ganhar alma para Jesus. Entendeu? Até os que nos chamam de primo, né? Nem de irmão, é primo, né? Os católicos. Se ele está indo lá na igreja católica lá e está querendo buscar Deus, vai, busca a Deus, encontra Deus, né? Ore por ele, tenha sabedoria. Agora, se ele te perguntar, é outra coisa. Falar, o que tem errado aqui na igreja católica que não está conforme? Aí é outra coisa. Mas a gente tem que entender que a honradez é universal. Eu honro pastores e irmãos que estão no mundo todo. Tem que honrá-los, né? Não tirando do âmbito, falando só da maledicência, a questão de atitude. Não vou ajudar o irmão lá não, porque ele é de outra igreja, a igreja dele que se vire, né? Se fosse assim, a gente não fazia missão, né? A pessoa, pastor, vem pregar aqui, né? Oi? Sim, a gente participa de movimentos evangelísticos de outras denominações. Cooperamos porque o reino é um só. Entendeu? Então, a honradez no âmbito universal, porque o sacerdócio é para todos, né? Não é só a gente que é crente, não é só a igreja A, B que é crente, não. Tem um monte de salvo aí no mundo. Para fechar, a honradez no âmbito próprio, o que você tem que também honrar você mesmo. Você tem que saber se honrar também. Saber que você tem chamada, que você tem um ministério, que você não pode levar uma vida desregrada. Tô nem aí, eu vivo do jeito que eu quero, né? Sei lá, tô vivendo, né? Não pode, você tem que ter uma disciplina de vida, lembrando que você tem uma chamada, uma responsabilidade, Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você naquele dia aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Tem que saber disso. O cristão tem que saber que você não veio nessa terra para ficar pisando nela e passeando. Você veio para fazer alguma coisa em nome dele. Se você não fizer, ele vai requerer naquele dia. Entendeu? Consciência ministerial. E quando você tem essa consciência ministerial, você também se valoriza, honra você mesmo. Você não participa de coisinhas que não edificam, de pecados alheios, porque você também se honra. Imagina se eu não me honrasse, como é que eu ia ensinar um rebanho, pastorear um rebanho, liderar um rebanho se eu não me honrasse? Se andasse com qualquer um, fizesse qualquer coisa, não me santificasse, não me separasse, como é que ia ser? Entendeu? Então você também tem que entender a honra no âmbito pessoal. Se respeitar, se valorizar,
É porque você é cristão, você não é capaz também não. Alto lá, não é bagunçado assim também não. Tá num lugar, tá numa rodinha, o povo tá zombando de Deus. Ó, respeito. Respeito porque eu sou cristão, você tá zombando da minha fé. Bom, então peço respeito. Se você quiser falar essas coisas longe de mim, problema seu. Cada pensamento na minha frente eu quero respeito. Você tem que se respeitar. Entendeu? Qualquer um chegar e fazer o que faz não é assim. Entendeu? Então, fechando a aula de hoje, eu dei aqui o exemplo tríplice da honradez. Se você entender essa visão tríplice da honradez, você vai viver a honradez ministerial. Entendeu? Se você saber honrar o ministério local, que é a sua congregação, que vai desde o pastor até os irmãos, pastor, subordinados, irmãos, isso entra, irmão, hierarquia também, tá? Você tem que saber falar com os mais velhos, saber falar com o pastor, saber falar com o obreiro. Eu acho muito feio, tem gente que parece menino mimado, que o obreiro vai falar com ele, ele sai, quem é você? Ó, tá aqui para aprender. Você tem que aprender a honrar eclesiasticamente as autoridades. Eu já contei o testemunho que quando eu fungi de pastor, fui provado. Meu carro estava com aquele no monte, meu carro estragou o radiador. E eu fui pegar água no copinho para encher. O líder do monte, o senhor, um homem de Deus, né, chegou e me meteu sabão na frente de todo mundo. Você não tem vergonha na cara? Não sabe tanto que é difícil para trazer água para cá e toda hora está subindo e descendo com um copo de água. Eu poderia muito bem falar no nível, né? O senhor está doido? Eu também sou crente, era obreiro na época, né? Líder de jovens, né? E papapá. Você está errado, como é que você me envergonha assim, estando errado, sabe nem o que está acontecendo? Podia, mas eu ia ser reprovado no mundo espiritual. Deus nunca ia me dar um ministério, falar assim, ó, chega, você nunca vai ser pastor. Tchau, vou procurar outro melhor. Mas eu abaixei minha cabeça. E quando ele terminou de falar, a única palavra que eu falei, que eu me lembro foi, sim senhor, me desculpa, eu não vou fazer mais isso. Me perdoa, pastor, me perdoa mesmo. E fui embora. Aí quando eu ia embora, falei, agora eu vou dar um jeito de alguém ter que me socorrer. Aí ele falou, vem cá, jovem, o que está acontecendo mesmo? Eu falei, não, vim orar com a irmã aqui, não fazer uma campanha no monte, e o radiador do carro estourou, estou tentando encher, para ver se dá tempo pelo menos eu chegar na cidade. Aí, não, meu filho. Isso eu não fiquei com raiva dele, com ódio, igual tem gente que diz que é cristão, irmão. Odeia a repreensão, quer matar a pessoa, irmão. Isso não é coisa de cristão, coisa nenhuma. Você tem velho homem aí que precisa ser, ó, coisa do Egito. Falei sem um pingo de remorso, não sabe, o coração limpo. Eu estava até feliz de ter sido repreendido, sabe, assim, pô, que massa, né? O cara falou comigo, a autoridade, estou tendo a oportunidade de dar exemplo, né? De submissão. Aí eu contei, ele me abraçou, meu filho, me desculpa aqui, vem cá. Chamou um cara e pegou um galão lá de água, né? Queijo de posto. Aí ele vai encher lá, aí você perdoa, eu falei, não, tá tranquilo. Vim para casa, né? Feliz. Aí no outro dia eu fui no almoço, na casa dela. Deus tomou a bispa, não sabia de nada. Levantou minha mão e falou assim, uma aliança está caindo no seu dedo e eu te ungi a pastor. No outro dia eu fui ungido a pastor, por Deus. Depois reconhecido o ministério. Você está entendendo? Então, são princípios que a gente decide levar na nossa vida que vai diferenciando a gente. Então, aqui não é a aula, já estou terminando, de hierarquia, não dá para falar sobre isso. Mas se você entender na sua congregação, você honrar, saber as autoridades, saber as pessoas mais velhas, saber que seu irmão também merece respeito, entendeu? Merece ser amado, você poder fazer alguma coisa por ele, você vai ter uma vida feliz. Você vai entender o que é honradez ao ministério. A mesma coisa leva para o âmbito universal. Não sai criticando outras denominações por criticar como se você fosse exclusivista, o reino só fosse para vocês. A gente não pode fazer isso. E também no âmbito próprio você se honrar, se valorizar também, se portar como uma pessoa que realmente leva o evangelho a sério, entendeu? Que é uma pessoa de respeito, não é qualquer um,
Não é um leviano que está no mundo aí fazendo o que não deve, que você tem uma postura diante da palavra. Amém? E para fechar aqui, quem pode levantar a mão e nos dar um versículo da Bíblia que mostre honradez ao ministério? Levanta aí que você vai ganhar um bis da Irani. A Irani está orando para você não levantar a mão. Vamos lá. Pode usar do material, gente. Um versículo aí, uma passagem, não precisa ser de cor, não. Que você acha, isso tem a ver com honrar ministério. Quem vai levantar a mão? Olha lá! Vai lá. O irmão que a gente ia chamar ele pelo pseudônimo, mas a avó livrou. O versículo que me veio em mente agora foi Hebreus 13:17, que diz: obedecei Ótimo. a vossos pastores e sujeitai a eles, para que eles não sirvam a Deus com pesar. E aplaudir Jesus, muito bem. E não é só o pastor local não, pastores também, que agora é moda, o povo fala de pastor. Grava isso aí é de Deus. Que geração de crente é essa que não faz nada e sai falando de pastor? Gente, tá muito bagunçado. Qualquer um fala de presidente, de pastor, de missionário. Gente, está errado, gente. Está errado. Com todos os defeitos que todos têm, isso é errado, isso tira a tua bênção. Não tem nenhuma bênção na Bíblia, eu já estudei isso várias vezes, que não é decorrente da submissão. Sem submissão não tem honra de Deus para ninguém. Então é bom falar isso aí, gente, cuidado com essa onda de sair falando de líder, de pastor, cuidado. Cuidado, não é assim. Ou de autoridade, seja secular, não é assim. O mundo pode estar de cabeça para baixo, mas quem está aqui tem que ser exemplo. Amém? Isso é honrar. Fechou? Mais alguém tem um versículo aí? Você quer que você vai ficar com diabetes, meu filho? Fala. Esse aqui fala de honra um com os outros. João 13, Jesus disse assim, calma aí, que João 13:3, vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se então seu Senhor e mestre vos lavou os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros. Sim, honra mútua, né? Entre os irmãos, né? Não só a liderança entre os irmãos. Honrar teu irmão também, negócio é só pastor também não. Também ficar, amo meu pastor e que esse mano se lasque pra lá, não. Tem que honrar um ao outro, irmão. Mutualidade. Alguém mais? Cadê? Ganha? Eu posso ganhar outro bis da Laira, mostra que você tem o Espírito Santo. E tem um bis pro irmão Gabriel lá. Alguém mais tem um versículo de honra? Tem muito, gente. Davi, Samuel, Moisés, homens honrando a Deus, né? Homens honrando líderes. Oi? Sim, é uma forma de honrar, exatamente. Fala, João. Tá espreguiçando ou vai falar? Para fechar a aula, vai. Filipenses 1:21. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Sim, honrar a Deus. Sim. Honrando ao próprio Deus, né? Com a vida ministerial, viu? Empolgou? Eu queria fechar a aula. Qual é o outro versículo? Fala aí. Samuel 24:24. Segundo Samuel 24:24, Davi no Monte Araúna, onde o anjo estava castigando o povo de Israel por ordem de Deus, e Davi foi sacrificar ali, e o dono daquelas terras queria dar aquelas terras para Davi, mas Davi falou, não vou oferecer sacrifício a Deus que não me custe. Sim, a então Deus. Davi quis honrar a Deus para que aquela praga cessasse. Um para fechar e honrar o próximo, bom também. Honrando o próximo, alguém honrando o próximo na Bíblia ou um mandamento para isso, né? Honrar pai e mãe, né? Um mandamento. Considerar os outros superiores a si mesmo, próximo, exatamente. Alguém honrando alguém da Bíblia. Quem que vocês têm mais aí? Mulher pecadora honrando Jesus. A Bíblia está aqui dando lugar. Foi falado aqui, Léo. Quem mais? A viúva honrando o profeta. Tem muito, tá vendo? O bom samaritano honrando alguém que não é autoridade, uma pessoa comum, né? O estrangeiro sendo honrado, cuidado, amém?
Então, isso aí. Bispo João, pro Gabriel e pro Léo de novo, cuidado com a diabetes, tá? E a Irani tá vivendo a palavra, compartilhando o pão, que lindo. Ah, tem Stephanie também, que brigou com você lá, né, pelo... Olha lá, vai ganhar um bis também. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, amém? A aula terminou. Glória a Deus.